Aqui em Lucas capítulo 22 sobre não deixar que o inimigo ele entre no seu coração. Esse é o cuidado que eu e você vamos ter que ter. Jamais permitir que o inimigo entre no nosso coração. Não permita que isso aconteça. Não deixe isso acontecer com você. Por quê? Porque eu quero estudar com você aqui a vida de um discípulo de Jesus. E esse discípulo era o Judas. Ele andou com Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus multiplicar os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas. Ele viu Jesus abrir os olhos do cego, curar o paralítico. Ele viu o coxo andar. Ele fez milagres usando o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele voltou com 70, com muita alegria, dizendo: Senhor, junto com 70, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz tal coisa no teu nome. Senhor, eu fiz aquilo outro. Sabe, ele veio contando várias coisas. Só que a Bíblia diz que Satanás conseguiu entrar onde? No coração do Judas. Mesmo ele andando com Jesus, mesmo ele estando junto com os 12, ele estava junto com os 12, você vê, ele andava com Jesus, ele tinha o melhor pastor que existia na face da terra. Ele ouviu coisas de Jesus que talvez nós nunca vamos ouvir aqui nessa terra. Porque se você pega os evangelhos, tem um evangelho que diz que se fossem anotar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou e todos os milagres que ele fez, diz que não haveriam livros no mundo para conter tudo que Jesus fez e falou. Então ele deve ter visto coisas, ouvido coisas que a gente nem imagina nas noites com Jesus, em momentos de oração. E só que a gente não pode permitir que o inimigo entre no nosso coração. O Judas era de Deus. Jesus não errou quando escolheu ele, porque Jesus passou uma noite inteirinha em oração para escolher os 12. E um dos 12, Jesus escolheu quem? O Judas. Ele não errou. Jesus escolheu Judas para ser um apóstolo, um discípulo. Ele foi escolhido. Agora, qual foi o único problema dele? Que ele deixou o inimigo entrar no coração dele. É sobre isso que eu quero falar com você. E ninguém cai da noite para o dia. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Então eu vou começar a te mostrar os sinais que aconteceram e houveram na vida do Judas, para mostrar que como o diabo estava conseguindo encontrar lugar, brecha, para entrar no coração dele. E nesses anos todos que eu tenho de pastor, eu aprendi uma coisa muito importante, que eu trabalho muito com libertação, de expulsar demônios, orar pelas pessoas, que o pior demônio não é o demônio que manifesta quando o pastor ora no culto. Esse não é o pior demônio que existe. Se a pessoa tem até medo de vir na sexta, vou vir sexta-feira, vai manifestar um demônio em mim, você não precisa ter medo. O pior demônio não é esse que manifesta. O pior demônio é aquele que se esconde no seu coração, que você fica anos e anos e anos dentro da casa de Deus, você entra e sai, mas ele nunca manifesta, porque o Satanás entrou no coração do Judas, e o Judas tomou a santa ceia com Jesus, e depois foi trair ele. Eu quero te fazer uma pergunta: o demônio que estava no Judas manifestou? Não. Esse é o pior que existe. Ele fica dentro da pessoa, ele vai achando brechas, ele vai achando lugares para entrar. Então, para o diabo entrar, ou ele vai abrir uma brecha na sua vida, ele vai encontrar uma brecha, ou ele vai abrir uma. Então não permita que aconteça com você o que aconteceu com Judas. Jamais deixe o inimigo entrar no seu coração. Nós estamos na igreja servindo a Deus. O Judas estava com Jesus, servindo a Deus, e mesmo servindo, o inimigo conseguiu entrar no coração dele. Então nós precisamos examinar o nosso coração e tirar todas as brechas, tudo que não é de Deus, tudo que não agrada o Senhor, para que não fique nenhuma porta aberta, porque se o inimigo entrar, ele vai usar você. Ele usou Judas contra Jesus, pode usar você contra qualquer pessoa, contra qualquer situação. Não permita que isso aconteça. Vamos lá, segue comigo. Lucas 22, vamos começar no versículo 3. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. O evangelista Lucas, ele enfatiza bem isso aqui. E ele escreve o evangelho dele muito com base no que o Pedro falou para ele. Aí diz assim, olha o que ele vai falar. Ele enfatizou bem o versículo 3, Lucas 22, 3. Todos acharam? Olha o que diz o 3. Entrou, porém, Satanás. Aonde que o Satanás entrou? Em Judas. E olha que o evangelista
ele enfatizou bem que tinha por sobrenome Iscariotes, porque existiam 2 Judas, que eram discípulos de Jesus, chamados. Então ele enfatizou qual deles que era para não deixar errado, ninguém entender mal. O qual, olha o detalhe que ele vai falar, o qual era do número do quê? Dos 12. Então ele usou o detalhe ainda para dizer que foi o Judas que andava com Jesus, que viu milagres acontecerem, que fez milagres, que foi usado por Deus. Mas depois ele começou a permitir que o coração dele se abrisse, com que pequenos detalhes fossem acontecendo e o diabo fosse encontrando ali brechas para entrar no coração dele e usar o próprio discípulo contra o mestre dele, porque o diabo conseguiu entrar no coração dele. Então esse é o cuidado. Hoje vai ser o dia da gente limpar o coração, de nós tirarmos do coração tudo que não vem de Deus. Jamais permita que o inimigo entre em você. A Bíblia Sagrada já é clara e ela diz assim: não deis lugar ao diabo. Então não podemos dar lugar para o diabo entrar, porque o diabo vai usar você. Depois de usar você, ele destrói a pessoa. Não adianta a gente... Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Não adianta a gente achar que vamos ter um favor do inimigo, vamos usar uma arma do inimigo ao nosso favor e que o inimigo vai nos beneficiar. O diabo só veio para fazer 3 coisas. O que ele veio fazer? Roubar, matar. Depois de usar você, o diabo vai te destruir. Depois de usar o Judas, o que ele fez com o Judas? Ele matou o Judas. Foi isso que aconteceu. Ele destruiu o Judas. Não permita que o inimigo entre no seu coração de forma nenhuma. Você precisa blindar o seu coração, você precisa vigiar o seu coração. E quando você perceber que começou a entrar no seu coração as coisas que eu vou te mostrar que entraram no do Judas, você tem que começar a orar e tirar isso do seu coração. Então, como que o diabo consegue entrar em alguém que foi usado por Deus? Como que ele conseguiu entrar em alguém que era usado por Deus, que o Judas curava, o Judas libertava, o Judas ajudava pessoas? Como a gente fica pensando? Ele estava andando do lado do mestre, que tinha a solução para o problema dele. Ele podia ter pedido ajuda para Jesus, ter dito: me ajuda, Senhor, eu estou com os pensamentos ruins sobre ti, estou pensando em te trair, estou pensando em te entregar para os sacerdotes, te trocar por 30 moedas. Ele podia dizer: Senhor, me ajuda, por favor. Jesus ajudaria ele, sim ou não? Claro que Jesus ajudaria ele. Jesus chamou ele, ele era escolhido. Então às vezes a gente pode ser escolhido, podemos estar na casa de Deus, mas se nós não vigiarmos, o diabo vai tentar achar uma brecha no nosso coração para entrar na nossa vida, às vezes para tentar impedir, atrapalhar um propósito que Deus tem. Não podemos deixar que isso aconteça. O Judas foi usado por Deus, mas o detalhe que eu quero que você entenda é que a queda, ela começa aos poucos. Vamos em Lucas capítulo 10. Você está no 21, agora você volta para o 10. A queda, ela começa aos poucos. A queda não acontece do dia para a noite. São detalhes, nós vamos deixando. Quantos anos levou para o Judas cair? Mais de 3 anos. Porque ele andou 3 anos ao lado de quem? De Jesus. Mas os detalhes foram demonstrando que cada vez ele estava se aproximando da queda dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a queda, ela não acontece do dia para a noite. O diabo vai vendo, vai observando, vai achando uma brechinha aqui, um ponto aberto no coração lá, um ponto lá, algo que a gente deixou aqui. Então a gente precisa vigiar o coração. Se ele entrar, ele consegue nos dominar e não percebemos. E daí a pessoa é usada pelo inimigo e ela não percebe. Lucas capítulo 10, todos acharam? Eu vou te mostrar que o Judas foi usado por Deus. Deus usou o Judas para curar, para libertar pessoas, porque quando Jesus manda os 70, o Judas está dentro desses 70 que foram de casa em casa, de 2 em 2, pregando o evangelho. Lucas capítulo 10, versículo 17. Olha o que aconteceu quando os 70 voltaram da missão, trazendo um relatório para Jesus. 17. E voltaram os 70, como é que eles voltaram? Com alegria, dizendo, olha o que eles disseram para Jesus: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu, e eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20. Mas não vos alegreis
porque vos sujeitam os espíritos. Então Jesus estava tentando abrir os olhos do Judas. Mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? Nos céus. Pastor, por que Jesus falou isso? Para o Judas não ficar alegre, nem os 70, porque eles expulsaram demônios. Na verdade, Jesus estava falando isso para ver se ele abria os olhos do Judas. Para ver se o Judas acordava, porque ele estava dizendo: Judas, não adianta você ficar feliz só porque você expulsou demônios. Porque às vezes tu está expulsando demônios porque usou o meu nome, o nome de Jesus, mas o teu nome não está escrito aonde? No céu. Então Jesus estava mostrando para ele: olha, tem alguém aqui entre os 70 que não está bem. Tem alguém aqui entre os 70 que o diabo está entrando no coração. E 2 vezes Jesus tentou abrir os olhos do Judas e avisar ele que ele não estava bem. Você sabe que quando o inimigo está entrando no nosso coração, Deus vai usar pessoas ao nosso redor, às vezes para nos dar palavra, para pregar, e às vezes a mensagem vai vir que nem uma flecha para nós. A gente tem que abrir os olhos, só que às vezes a gente está cego que nem o Judas. Jesus lavou o pé dos discípulos. O Pedro até disse: não precisa lavar os meus não. Aí o mestre disse: Pedro, eu tenho que lavar agora, tu não entende, mas tu vai entender. E quando ele terminou de lavar, ele disse: mas um de vós aqui não está limpo. Ele estava avisando quem? O Judas. Só que o Judas não acordava. Quando o demônio entra no coração da pessoa, não adianta, você pode falar a verdade, pode mostrar a Bíblia, ela não sente que ela está errada. Ela não consegue enxergar. E esse é o cuidado que você vai ter que ter. Jamais permita que o inimigo entre no seu coração. Tome cuidado. Judas foi usado por Deus, expulsou demônios, voltou com 70 com muita alegria. E Jesus avisou: não fica feliz porque tu está expulsando demônio. Fica feliz porque o teu nome está onde? No céu, porque você é salvo. Agora vamos começar a olhar a queda do Judas. Onde que ela começou? João capítulo 12. Vamos lá. Onde que começou a queda do Judas? Eu anotei 3 pontos, que são detalhes aqui que eu quero estudar com você agora. Que você vai começar a ver que quando isso acontece comigo, ou acontece contigo, com você que está aí assistindo agora, é porque o inimigo está conseguindo entrar no nosso coração. Você não pode permitir que isso aconteça. Se isso está acontecendo, ainda dá tempo da gente se arrepender, antes que o diabo faça o que ele quer fazer com você. E só o que ele quer fazer contigo é matar, destruir e roubar. Ele não faz mais nada do que isso. Não adianta a gente achar que o diabo vai ser bom para nós. João capítulo 12, vamos lá. Todo mundo junto. João 12. Quem achou, diga amém. Aí diz o texto, então, vamos lá, versículo 1. E foi Jesus 6 dias antes da Páscoa até uma cidade chamada Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ele ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, uma ceia para Jesus. E Marta servia a ceia. A gente sabe que a Marta ela é trabalhadora, né? Ela quer sempre fazer as coisas. Aí diz mais: e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, ela tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Isso aqui valia muito. Era como se fosse a aposentadoria da pessoa, que ela guardasse aquilo ali para o futuro. Era uma reserva financeira. Aí diz: ela ungiu os pés de Jesus e fez o quê? E lhe enxugou os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, qual era o nome dele? Judas Iscariotes. O João foi bem claro. Filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu a quem? Aos pobres. Todo mundo olha para mim. Aí Jesus vai corrigir os Judas, dizendo: os pobres vocês sempre têm com vocês, mas vocês não me têm para sempre. Então o que eu quero te mostrar? Primeira coisa que nós começamos a ver, que o Satanás já está enchendo o coração do Judas. Uma pessoa honrou Jesus, fez por Jesus um ato bonito. Ela derramou sobre Jesus uma unção, um unguento muito valioso. A intenção daquela pessoa era honrar Jesus. E o Judas ficou feliz ou ficou bravo? Quando o diabo está enchendo o nosso coração, a gente não consegue ficar feliz quando os outros são honrados, quando os outros são abençoados. A gente não consegue celebrar as vitórias dos outros irmãos. Quando a gente vê alguém ser melhor do que nós, a gente fica chateado. Se entra alguém melhor do que nós, a gente fica incomodado. A gente fica com inveja da pessoa, ao invés de admirar e aprender com a pessoa. Quando alguém gosta mais do outro do que gosta de mim, a gente começa a ficar bravo. O Judas não ficou feliz que Jesus foi honrado. É como se aquela mulher tivesse feito uma oferta para abençoar Jesus.
uma oferta para abençoar a obra. Você tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que chegam para ti e dizem: tu vai dar tudo isso de oferta para a igreja? Tu acha que realmente a igreja precisa de tudo isso? Tu vai fazer isso pelo pastor? Eu acho que tu não tem que fazer isso não, acho que não merece, acho que isso aí é muito. Essas pessoas não estão bem. Quando você começa a vencer e elas ficam chateadas, vou dar um exemplo. O fulano entrou na obra de obreiro. Em vez da pessoa ficar feliz, tem uma pessoa nova que vai ajudar, fica chateado. Vai tomar o meu lugar. A gente tem que tomar cuidado. A obra de Deus não é uma disputa, uma concorrência. E quando a gente começa a deixar esse sentimento centrado, eu não posso ver ninguém vencer, ninguém ser abençoado, ninguém ser presenteado, ninguém ser honrado, ninguém receber algo que eu não recebi. O Judas ficou brabo, dizendo: por que fizeram isso por Jesus? Pensa comigo, Jesus era o próprio Deus em ação, mas o Judas não ficou feliz. A gente não fica feliz quando as pessoas vencem, então a gente tem que tomar cuidado. Quando essas coisas começam a acontecer, o nosso coração já não se alegra, a gente não fica feliz, a gente fica bravo. Isso é um desperdício, não perde o teu tempo, não faz isso. Tome cuidado com essas pessoas, ou quando isso acontecer com você, porque muitas vezes o inimigo está achando esse pequeno ponto, e se nós não fecharmos a porta, só o que o diabo precisa é de espaço, e não precisa ser muito não. Pode ser pequenininho, mas ele vai entrando. E aos poucos ele foi entrando no coração do Judas. Primeiro com essa atitude. O Judas não ficou feliz quando Jesus foi honrado. Então a gente não pode ficar triste quando a gente vê uma pessoa ser abençoada, alguém gostar do fulano, alguém ser melhor do que nós. A gente deveria ficar feliz quando a gente vê que alguém está melhor do que quem? Do que nós. Principalmente alguém que você está ensinando. Está ficando melhor do que você. Glória a Deus, vai fazer muito mais do que nós fizemos, mas a pessoa fica chateada, ninguém pode ser melhor do que ela tem que ser a melhor. Então o inimigo já está começando a encontrar algo no nosso coração, um sentimento que jamais deveria estar ali. Ele não ficou feliz quando Jesus foi honrado, e às vezes a gente não honra quem Deus botou na nossa vida, a gente não tem esse prazer, isso não é bom, mostra que tem um sentimento não muito bom. 6, olha outra coisa que o Judas fez de errado. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque o Judas era o que, pessoal? Ladrão, diz a Bíblia aqui. E ele tinha a bolsa, e ele tirava da bolsa o que ali fazia o quê? Se lançava. Outra brecha na vida do Judas. Pegar o que não é dele. Nunca pegue o que não é seu. Como é que eu posso pegar o que é meu? Às vezes dinheiro, mas não precisa ser só dinheiro. Pode ser ideia. Às vezes é algo que veio de outra pessoa, a ideia não é nossa, mas a gente pega e fala como se fosse nossa ideia. Isso é ruim. Às vezes a palavra, ela não é sua. Você ouviu de alguém, alguém pregou aquilo, e a gente pega aquilo como se fosse nosso. Isso já mostra que tem uma brecha aberta no nosso coração, porque estamos fazendo algo que não é bom diante de Deus. Pode ser algo que ninguém viu, algo que ninguém sabe, mas o diabo está vendo, e ele tem paciência. Ele levou 3 anos para derrubar o Judas, e se ele tiver que esperar, ele vai pegando cada brechinha pequena que a gente tem no coração e ele vai entrando. Não podemos deixar o nosso coração com brechas nenhuma para o inimigo entrar. O Judas pegava o que não era dele. Segundo, o Judas usou uma posição de confiança, porque ser o tesoureiro é uma posição de confiança, mas ele usou a posição que ele tinha para se beneficiar. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Jamais permitir que essas coisas aconteçam. Terceiro ponto que o Judas praticou, Marcos 14. Vai lá, volta um pouquinho para trás. Tem algumas coisas que a gente não pode deixar acontecer e nem entrar no nosso coração. Marcos capítulo 14. Vamos lá, Marcos 14. Todos acharam? Então vamos com o pastor. Marcos capítulo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos juntos. Versículo 10. Olha a terceira coisa que o Judas fez. Então cuidado, quando a gente não tem prazer de honrar quem Deus botou na nossa vida, quando a gente não fica feliz com a vitória de um irmão, de alguém que está perto de nós, quando nós queremos ser melhor do que o irmão, isso não é bom. A gente tem que ser o primeiro, o melhor. Não, glória a Deus, quando a gente preparar alguém e aquela pessoa for 10 vezes melhor que nós, glória a Deus, ela vai ganhar mais almas que nós ganhamos.
Que coisa boa se a gente ensinar alguém e a pessoa ser melhor do que nós fomos. Coisa boa isso. Agora a gente tem que tomar cuidado, não usar a nossa posição, não pegar o que é nosso de forma nenhuma, seja dinheiro ou outras coisas que não são nossas, mas estamos pegando como se fossem nossas. Está errado. Aí diz aqui o versículo 10, Marcos 14, versículo 10. O que diz o 10? E Judas Iscariotes, leia com o pastor, um dos 12. O que ele fez, pessoal? Leia todo mundo comigo, que está escrito na Bíblia. Ele foi ter com o principal dos sacerdotes para fazer o quê? Para entregar Jesus. E eles, ouvindo, se alegraram e prometeram dar o quê para o Judas? Irmão, esse é o grande erro. Falar mal de alguém para você se beneficiar, para você ganhar um ponto, para você conseguir alguma coisa na vida, prejudicar o outro. Mostra que o seu coração está aberto e exposto para o diabo entrar. Continua comigo. E prometeram dar dinheiro para o Judas. E buscava como entregaria em ocasião o que, pessoal? Oportuna. Qual foi o erro do Judas e a brecha? Conversar com quem jamais ele deveria conversar. E ainda, qual foi a conversa dele? Ele foi falar de quem? De Jesus, meu irmão. Foi falar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Cuidado com quem procura você. Principalmente se vai falar do pastor, do obreiro, da igreja, da obra. Vai falar do colega, do teu chefe, do trabalho. Vai falar do supervisor. Se afasta dessas pessoas. O coração delas está aberto para o diabo. E se você entrar na conversa delas, o teu vai ficar aberto e o diabo vai entrar. O pior demônio não é o que manifesta. É o que você fica anos na igreja e ele está dentro de você e nunca manifesta. Esse foi o demônio que entrou no Judas. Cuidado com quem você procura para conversar. Não procura qualquer um para conversar. O Judas procurou quem ele não poderia. Procurou os sacerdotes. Foi entregar Jesus para ganhar um benefício. Às vezes a gente quer prejudicar alguém para a gente se beneficiar. Quer falar mal de alguém para ver se a gente ganha uma vantagem. Isso mostra que o nosso coração está aberto para o diabo. Cuidado com quem você conversa, quem você procura, o que você fala. Quando você vai procurar alguém para falar mal de outras pessoas, está mostrando que alguma coisa não está boa no seu coração. Tem alguma coisa errada no seu coração. Esse foi o caminho que o diabo achou para entrar no Judas. João capítulo 13. Vai lá, Novo Testamento. Então vigie o seu coração, cuide dele. Não permita que fique nenhuma brecha para que o inimigo não consiga entrar em você. Então, a queda do Judas não aconteceu do nada. Ele foi dando brecha até ele se abrir para o maligno entrar no coração dele. João, capítulo 13. Todos acharam? Então vamos ler com o pastor o versículo 2. Todo mundo junto com o pastor. O que diz a Bíblia Sagrada? João 13, versículo 2. O 2 diz assim, pessoal. E acabada, o que acabou? O que o Judas participou? Olha para mim, o Judas acabou de participar da santa e mesmo assim o diabo entrou no coração dele. Ele acabou de participar da santa ceia com Jesus. Olha o que diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de quem? Então a gente tem que cuidar, porque o diabo botou algo no coração de Judas. Cuidado com o que o diabo coloca no seu coração. Às vezes a gente acha que aquilo é de Deus, acha que aquilo é vontade de Deus. O Judas achava que era a vontade de Deus, que era o que Deus queria. Aí diz aqui: e tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o Judas fizesse o que, pessoal? Que o traísse. Foi o que o diabo colocou no coração do Judas, que ele deveria trair Jesus. E quando o diabo já entrou no coração de uma pessoa, você pode conversar com ela, você pode falar a verdade para ela, só que vai acontecer é que ela vai ficar braba contigo ainda. E às vezes você vai perder a amizade dela ainda, porque ela já está convencida, ela está dominada, porque o inimigo como ele conseguiu entrar onde? No coração. E às vezes a pessoa vai te dar até um motivo por que está fazendo isso, vai te dar às vezes até um versículo, até uma palavra, por que ela está tomando essa atitude. Não permita que o inimigo entre no seu coração. Ele convenceu Judas, ele colocou no coração do Judas que o Judas deveria trair. Então nem tudo que vem no nosso coração foi Deus que colocou. Tem coisas que a gente sente, que a gente deseja, que a gente, Deus me deu isso aqui. Toma cuidado. Às vezes não foi Deus e não veio de Deus.
a gente tem que tomar cuidado. Às vezes não foi Deus que colocou isso. E não permita que o inimigo entre no seu coração. Você tem que vigiar o seu coração, tirar tudo que não é de Deus. Vamos em Eclesiastes 7. Vou te mostrar uma coisa importante que o Salomão falou. Eclesiastes capítulo 7. Todos acharam? Então vamos ler com o pastor o versículo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Todos acharam? Presta muita atenção nesse versículo e sublinha ele com a sua caneta, porque ele é importante. Olha o que Salomão falou, a primeira parte. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até quem? O sábio. Já vou voltar nessa parte. E o suborno, ele corrompe o quê? Jamais deixe seu coração se corromper por privilégio nenhum. Aí diz aqui o 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até quem? Então, irmão, a opressão, o diabo começa a oprimir a pessoa. O diabo começa a oprimir a pessoa, botar pensamentos, botar imaginação, botar isso, botar aquilo, botar tal outra coisa no coração da pessoa. E a Bíblia está dizendo que a opressão faz até quem é sábio. A pessoa conhece a palavra, mas diz que até o sábio pode endoidecer, ficar maluco. Irmão, você acha que o diabo não começou a botar pensamentos no Judas, e pensamentos, e pensamentos, e mais pensamentos, e mais pensamentos? A Bíblia diz que a opressão faz até o sábio ficar doido. Toma cuidado. Se você sente que tem vindo pensamentos, desejos, coisas que não são boas sobre você, sabe o que você precisa fazer? O que o Judas não fez. Você tem que pedir ajuda. Judas estava do lado daquele que poderia ajudar ele. Você acha que se o Judas pedisse ajuda, falasse para Jesus o que ele estava pensando, confessasse para Jesus o que ele estava planejando, Jesus não poderia ter ajudado? Sim ou não? Sim. Sabe o que derruba a maioria das pessoas? Não é o diabo. É o orgulho por estar passando por uma situação difícil e não pedir ajuda. Foi isso que derrubou o Judas. Não foi nem o diabo que entrou no coração. O diabo só usou o que ele encontrou de porta aberta. O Judas poderia ter pedido ajuda, mas o Judas teve o quê? Orgulho. Ele podia ter chegado em Jesus e ter dito: mestre, eu não estou bem, ora por mim, me ajuda, me socorre. Jesus ajudaria ele, porque Deus escolheu ele. Qual foi a diferença entre o Judas e o Pedro? Se os dois traíram Jesus, o Judas, ele não voltou para os 12 para pedir ajuda. Ele foi lá nos sacerdotes dizer que ele estava arrependido. Ele foi lá nos mesmos que ele foi falar mal de Jesus para os sacerdotes, e ele foi nesses mesmos sacerdotes pedir ajuda. Sabe o que os sacerdotes disseram para ele? Não estou nem aí para ti, o problema é teu. E com as 30 moedas compara o campo. Qual foi a diferença do Pedro? O Pedro errou, mas o Pedro voltou para os 12. Ele teve que aguentar tudo, talvez, que os 12 falaram para ele, tudo que ele teve que ouvir. Não sei o que disseram para ele, como é que foi a conversa, mas ali o Pedro conseguiu se levantar. Então, não permita que o diabo entre no seu coração. Se a gente começar a observar que essas coisas que aconteceram com Judas, esses sentimentos estão começando a entrar dentro de nós, tire. Cuidado com aquilo que o diabo coloca no teu coração. E quer ver como o diabo coloca coisas no coração da pessoa? Porque tem pessoas que você nunca andou com elas, nunca conviveu com elas. Aí você olha para a pessoa e diz: ah, não gostei da cara do fulano. Isso é algo que o diabo botou no seu coração. Você nunca viu a pessoa, nunca conversou com a pessoa, nem sabe como é que a pessoa é. E já está julgando a pessoa só: ah, eu olhei para o fulano, não fui com a cara dele. Você vê que é algo que o diabo colocou onde? No coração. Não permita que o diabo entre no seu coração. Deus chamou você, Deus escolheu você. Mas se você não se arrepender, não mudar, às vezes você vai entrar pelo caminho do Judas. E o caminho é a morte. Vamos ficar de pé.